Inclusive, 50 dias depois, sabemos que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Em Atos 2, versículo 1, está escrito que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. A Bíblia ainda diz, em Romanos 8:23, que os crentes possuem as primícias do Espírito. E como diz em 1 Coríntios 16:15, Epêmetro foi o primeiro convertido na província da Ásia. Tiago, na sua epístola, fala que os crentes em geral foram gerados pela palavra de verdade, segundo a vontade de Deus. O livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 4, também fala dos crentes fiéis como primícias, os 144.000 para Deus e para o Cordeiro. Na nova aliança em Cristo, os cerimoniais da lei mosaica não são mais observados. Isso significa que as primícias, segundo os moldes do Antigo Testamento, não são mais oferecidas ao Senhor. No entanto, o princípio de que o cristão deve apresentar ao Senhor as suas primícias continua válido. O crente deve reconhecer que tudo o que ele possui, sejam bens, dons ou quaisquer outras coisas, tudo, absolutamente tudo, pertence ao Senhor. Portanto, o cristão deve sempre priorizar a causa do reino de Deus, oferecendo ao Senhor a primazia dos seus recursos. E como está escrito em Mateus 6:33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. Shalom, igreja. Hoje eu acertei, porque eu vim do Brasil, eu vim com graça e paz, graça e paz. Hoje eu acertei. Shalom, igreja. Que lindo o vídeo, né? Que bênção. Feche seus olhos aí no seu lugar. Não precisa se colocar de pé, pode ficar assentado mesmo. Pai, muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa alegria, o nosso sustento, o nosso alimento, o nosso socorro, bem presente, muito presente em todas as horas da nossa vida. Pai, nós te louvamos, Deus, nós bendizemos o teu nome e clamamos, ó Pai, como o Senhor tem sido conosco, Senhor Deus, que esta noite o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que nós possamos, ó Deus, sair deste lugar, ó Pai, impactados, ó Deus, transformados, tocados pelo Senhor, Deus. E em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, colocar em prática, ó Pai, que eu coloque em prática, ó Pai, a palavra que será ministrada nessa noite, Pai. Muito obrigada, Deus, pela tua igreja, obrigada por esta semana, Senhor. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos dá, ó Deus, a oportunidade de colocarmos diante de Ti, Senhor Deus, esses primeiros dias do ano, Senhor. E nós pedimos, ó Pai, que de uma forma sobrenatural o Senhor nos visite, Senhor. De uma forma sobrenatural o Senhor nos alcance, Deus. E que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que o nosso coração de alguma maneira tem se sentido, ó Deus, enfraquecido, fragilizado, ou até mesmo perturbado. Pai, em nome de Jesus, que nesses dias, ó Pai, nós possamos vivenciar, ó Deus, o milagre do Senhor na nossa vida, Senhor. Que nós possamos vivenciar, ó Pai, a presença, a plenitude do Teu Espírito sobre nós. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O tema da nossa mensagem hoje, as meninas vão colocar aqui, é a fé como instrumento para a manifestação do poder de Deus. E para falar sobre isso, eu vou falar sobre uma mulher que está lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Você já pode abrir a sua Bíblia. Não está aqui, não. Quem pegou a Bíblia da pastora, devolva. O livro de Marcos, no capítulo 5. No capítulo 5, o verso 25 e 34 diz assim: Entre a multidão estava uma mulher que sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado vários médicos
e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. Na verdade, só piorava. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia, e foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído poder. E por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos dele disseram-lhe: essa multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados. E ainda pergunta: quem tocou em mim? Porém, Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe tudo o que havia feito. Então ele disse: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre de todo o seu sofrimento. Para começar a falar um pouquinho dessa mulher, nós vamos abrir um parênteses e eu vou falar um pouquinho sobre por que as pessoas procuravam tocar nas orlas das vestes de Jesus. Existe uma razão. E antes de começar a entrar na mensagem, é necessário falar um pouco sobre essas questões das vestes. Naqueles dias haviam muitas roupas que os homens usavam. Usavam túnicas e também usavam mantos. E Jesus, ele costumava andar com uma túnica, na maioria das vezes. E as roupas, elas tinham uma característica bem interessante, que foi o próprio Deus que mandou fazer. Nas bordas ou nas orlas das vestes, tinham franjas. E nas franjas dessas bordas, tinha um cordão azul. Nesses cordões azuis tinham ali os mandamentos de Deus. Então, toda vez que eles andavam, eles viam os mandamentos de Deus nos cordões que estavam nas orlas daqueles vestidos. As roupas tinham uma borda, e essa borda tinha franja, e nas franjas tinham vários cordões com os mandamentos ali descritos. Lá no livro de Números, no capítulo 15, o verso 38 e 39, diz assim... Números 15, 38 e 39. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Porque as pessoas eram curadas ao tocar nas orlas de Jesus. A palavra orla, a palavra borda, lá em Números 15, vem do hebraico que é canaf, e significa asa. Asa para os judeus é orla ou borda de veste, é asa. Em Mateus 14, no verso 36, diz assim: e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua roupa. Todos os que tocavam ficavam curados, ficavam sãos, eram libertos. Mas de onde o povo tirou essa ideia de que se apenas tocasse na orla do vestido dele, de Jesus, seriam curados? Lá em Malaquias 4:2. Malaquias, o verso 4, o capítulo 4, verso 2 diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e trazendo cura nas suas asas. Asas são
bordas, são orlas. Então o povo, essa mulher, ela não tocou na orla da veste de Jesus por acaso. Existe um fundamento, existe algo que está ali para que ela aprendeu, existe algo que estava impregnado, que está impregnado na cultura, que está impregnado na palavra e que ela conhecia e por isso ela tocou na orla das vestes de Jesus. E ela dizia assim: se tão somente, Marcos 5:28, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, serei curada, estarei livre. Então vamos lá para a mensagem. Quem era essa mulher do fluxo de sangue? Tem a música que cantou agora, que fala que Jesus conhece o nosso nome. Em nenhum dos evangelhos, essa história está sendo contada nos 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em nenhum dos evangelhos foi mencionado o nome dessa mulher. Mas Jesus sabia quem ela era. Jesus sabia quem ela era. A Bíblia não registra, mas tudo o que se sabe é que ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum, e antes dela ter esse encontro com Jesus, ela era uma mulher que já sofria 12 anos com o fluxo de sangue. E o que chama a atenção é que Jesus, ele não estava indo ao encontro dessa mulher. Não havia nada marcado com essa mulher. Não havia nenhuma cerimônia para encontrar-se com essa mulher. Jesus, ele estava saindo, ele tinha acabado de andar sobre as águas, ele estava entrando na cidade e de repente ele se encontra com Jairo e Jairo fala que é para ele ir à casa dele porque a sua filha estava muito doente, estava muito enferma. E Jesus segue aquele homem, juntamente com aquele homem, Jesus vai e no caminho, Jesus encontra essa mulher. Talvez o milagre que você está à procura, talvez o milagre que você está buscando tanto do Senhor. Olhe aí para essa pessoa que está ao seu lado. De repente, quando Jesus estiver andando para cumprir um milagre, para realizar um milagre na vida do seu irmão, da sua irmã, que está aqui nessa noite, você vai ser encontrado aí nesse meio, nesse caminho, e o Senhor vai te abençoar. Amém. Aleluia. Pouco importa o nome dessa mulher, quando quem está realizando a história tem um nome que é sobre todo nome. Pouco importa o meu nome, o seu nome. Pouco importa a ordem. Irmão Rui, né? Pouco importa a ordem. Nuno? Ah, tá, Nuno. Mas tem um Rui, não tem? Tem. Pouco importa a ordem, se o milagre vai ser primeiro na sua vida ou se o milagre vai ser primeiro na minha vida. Pouco importa, eu quero estar nem que seja à beira do caminho. E quando Jesus passar, eu toque na orla dele e eu seja também curada. Porque Jesus, ele não perde tempo, ele não se move. Ele não se move em perda de tempo. Ele não se move de qualquer maneira. Quando ele se move, algo acontece. Quando o Senhor, ele começa a se movimentar, algo acontece. Se começa a acontecer na vida do meu irmão, se prepare, meu irmão, porque vai acontecer na sua também. Mas para isso nós precisamos estar atentos. Estar atentos. Seguindo a narrativa do milagre nos 3 evangelhos, apresenta um detalhe aqui, a idade dela não é falada. Só é mencionado que ela tinha 12 anos já, que ela sofria com essa enfermidade. Também não é dito se essa hemorragia ela era contínua, ou se ela era apenas naqueles dias onde a mulher ela fica, onde ela tem a menstruação. Não importa. Não importa qual é a circunstância, não importa qual é a situação, importa que essa mulher ela teve um encontro com o Senhor e ela foi restaurada, ela foi curada, ela teve a sua história mudada. Essa mulher, ela estava debilitada fisicamente. Imagine você, 12 anos, talvez nós não aguentássemos nem um mês inteiro. 2 meses, 3 meses. 12 anos com uma hemorragia que não cessa, 12 anos com uma hemorragia que vai te debilitando. E o interessante, ela já havia gasto tudo o que ela tinha. Então, o que me chama a atenção nessa mulher é que ela conhecia a palavra. O texto diz que ela foi ao encontro de Jesus porque ela havia ouvido falar. Ela havia ouvido falar. Mas o que ela ouviu falar também é que se ela tão somente olha nas vestes dele tem uma marca.
existe uma marca. E se você tão somente tocar naquela veste, você vai ser curada. E essa mulher, ela seguiu. E além de todo o físico dessa mulher, ela também estava privada dos seus relacionamentos religiosos, dos seus relacionamentos sociais. Porque pela lei mosaica lá de Levítico 15, no verso 19, traz que quando a mulher ela estava nesses dias, ela era retirada do meio do povo, ela ficava em um determinado local e ela não podia, aonde ela se sentava ficava impuro, o que ela tocasse ficava impuro, aonde ela pisasse se tornaria impuro. E essa mulher ela estava num lugar onde ela não poderia estar. Essa mulher já não tinha a vida social dela. Além de não ter a vida física dela, além de estar totalmente debilitada, ela não podia exercer suas funções religiosas, ela não podia exercer suas funções sociais. E tudo que ela tocava, tudo em quem ela tocasse, deveria passar por um processo de purificação, porque ela estava impura aos olhos do povo. A Bíblia diz também que a mulher do fluxo de sangue, ela havia procurado todas as formas. Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, mas nenhum tratamento resolveu o problema da saúde dela. Pelo contrário, ela só piorava. A situação dela só se agravava. Cada vez mais que ela tentava resolver a situação, pior ela ficava. Tudo isso indica que ela estava vivendo uma situação de desespero. Ela estava vivendo uma situação onde ela não tinha mais controle, onde ela não tinha mais o que se apegar. E eu não sei se ela tinha família, porque também não é mencionado. Nessa ocasião ela estava só, ela estava sozinha. Jesus estava seguindo, como nós falávamos, por um caminho em Cafarnaum, e ele estava cercado por uma grande multidão. Ele já havia curado muitas pessoas, então era natural que a fama dele fosse grande naquele lugar. Era natural que aquela mulher o conhecia por sua grande fama. Mas a multidão era tão grande que acabava dificultando a caminhada de Jesus. Eram empurrões, era gente querendo chegar perto, era gente querendo apertar, tocar em Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela viu em Jesus a única oportunidade de vida para ela. Ela creu que se ela tocasse em suas vestes, ela seria curada. Então ela veio por trás da multidão, não existia outra forma. E também ela não queria ser vista, ela não queria ser observada pelas pessoas, porque as pessoas sabiam quem ela era, as pessoas conheciam a história dela. 12 anos com essa enfermidade, seria impossível ela ser uma pessoa anônima naquela cidade, então as pessoas conheciam a história dela. E de repente ela vem por trás, porque na mente dela ela imaginou o quê? Eu vou tocar e eu vou embora, porque eu creio que eu vou ser curado. E assim ela fez. Só que o que chama a atenção nessa história é que o texto fala assim, no livro de Levítico, que tudo que essa mulher impura tocasse, tudo que qualquer mulher impura tocasse, se tornaria também impuro. Aonde ela sentasse se tornaria também impuro. Aonde ela pisasse se tornaria também impuro. Mas não foi isso que aconteceu com Jesus. O limpo dos limpos, o mais puro, o santo, aquele que purifica, quando ele é tocado, o inverso acontece. Ao invés dele ficar impuro, ele purifica aquela que estava vivendo uma situação de impureza, uma situação de dificuldade, uma situação de impossibilidade. Então eu quero te dizer que nessa noite, da mesma forma como aconteceu com aquela mulher, da mesma forma como aconteceu na vida dessa mulher que já sofria tantos anos,
Não se preocupe em tocar Jesus e você sujar a veste de Jesus, porque isso é impossível. Porque se você tocá-lo, você vai sair limpo. Porque se você tocá-lo, você vai sair purificado. Porque se eu tocá-lo, eu sairei limpa, purificada, restaurada. Porque ele é o contrário daquilo que diz a lei, ele é o contrário daquilo que diz as estatísticas, ele vem para contrariar, ele vem para dizer que você pode, que você é, mesmo quando tudo diz que não é. Ele é assim. A mulher do fluxo de sangue, ela estava totalmente enganada, porque Jesus sentiu algo que saiu dele. Jesus, ele foi tocado de uma forma diferente. Eu quero te dizer que naquele dia muitas pessoas tocaram em Jesus. Nessa noite muitas pessoas estão tocando em Jesus. Mas quantas mulheres do fluxo de sangue nós temos aqui nessa noite? Quantas pessoas impossíveis nós temos aqui nessa noite? Quantas pessoas à margem nós temos aqui nessa noite? Quantas pessoas impuras, malditas, nós temos aqui nessa noite? Não se preocupe, porque o Senhor, Ele sentiu o toque da sua vida na vida dele. Aleluia. E quando Jesus sente que aquela mulher o toca, Ele pergunta: quem tocou nas minhas vestes? E talvez alguém que esteja do seu lado, talvez essa pessoa que esteja ao seu lado, possa, de alguma maneira, ter dito algum dia para você, ou você se sinta dessa forma: olha, não adianta você tocar, porque tem tanta gente tocando, ele não vai ter tempo para você. Olha, tem tanta gente precisando, tem tanta gente orando. Tem tanta gente que ora mais que você, tem tanta gente que busca mais que você, então não busque, então não ore. Não se prenda a essas falas, não se atenha a essas coisas, rompa essas barreiras, E Jesus, ele pergunta, e os discípulos viram para Jesus e falaram bem assim: ô mestre, tem uma multidão aqui, tem muita gente aqui, e o Senhor pergunta: quem tocou o Senhor? Mas Jesus sabia que alguém o tocou de forma diferente. Jesus sentiu que alguém tocou de uma forma que não é a forma que todo mundo o estava tocando. E aí a natureza divina de Jesus testifica que dele saiu virtude, dele saiu milagre. E no mesmo momento que aquela mulher, ela sente que aquela enfermidade saiu dela, Jesus sente que dele saiu poder, dele saiu milagre, dele saiu autoridade. E quando ele pergunta: quem me tocou? Essa mulher, ela precisou se revelar. Essa mulher, ela precisou se colocar em evidência. Não se esconda daquilo que Deus te chamou. Não se afaste daquele propósito que Deus te chamou. O milagre já aconteceu, você já tocou nele. E nessa noite ele pergunta: onde está quem me tocou? Se nós não respondemos, se nós não dissermos, ele ainda vai continuar perguntando. Não que ele não saiba, mas porque a fé é um instrumento da manifestação do poder de Deus. E também tem que ter muita fé para quando Jesus pergunta: quem me tocou? E dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu toquei o Senhor. E o Senhor poder usar a sua vida com autoridade, com poder, com glória. Aleluia. A Bíblia diz que a mulher se aproximou de Jesus e ela se lançou diante dele e declarou toda a verdade. E é preciso saber que a situação não era favorável para ela. Ela aparecer diante de uma multidão naquele momento, ela estava se colocando em risco, porque ela era impura
diante daquela sociedade, diante daquela comunidade. Ainda assim, movida pela fé, porque o que salvou, o que restaurou, o que causou o milagre nela, foi realmente a fé que moveu e a ação dela de tocar nas vestes de Jesus. E verdadeiramente quando ela vai e ela se revela ao Senhor, ela rompe com todas as barreiras, com tudo aquilo que podia impedir dela verdadeiramente receber o milagre e ouvir do Senhor dizer assim: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Com essas palavras, Jesus não garantiu apenas a saúde daquela mulher, mas Ele também garantiu que ela estava livre de toda corrente, livre de todo obstáculo que a impedia de ter o seu relacionamento religioso, o seu relacionamento social. As pessoas viram que ela foi curada, então ela novamente estava inserida naquela sociedade. Ela novamente já podia participar de tudo aquilo. Então não se detenha na dificuldade, no problema, na circunstância, porque isso te impede de viver em comunhão. Isso te impede de viver a realidade do milagre na sua vida e na minha vida. Porque nós nos estamos escondendo. Estamos escondidos, já tocamos o Senhor, já sentimos que algo aconteceu em nós, o Senhor já liberou algo sobre nós, mas nós não queremos revelar. Mas eu quero te dizer que toda vez que você revela aquilo que Deus operou na sua vida e que eu revelo que Deus operou na minha vida, nós estamos declarando para o nosso irmão: olha, o seu problema pode ser grande, mas o meu Deus, Ele que sarou a minha vida, que curou a minha vida, que mudou a minha história, pode mudar a sua história também. Essa é a razão para a qual nós viemos e falamos: olha, eu tenho fé, e se você não tem, vem cá, vamos orar, que nós vamos vencer juntos. Por isso nós precisamos, irmãos, tomar posse. Jesus, Ele é a esperança para aqueles que não têm esperança. Ontem nós falávamos, Jesus é a resposta para todas as perguntas. A mulher, ela tinha esgotado todos os seus recursos. Ela já não tinha mais nada o que fazer. A mulher vivia um estado de solidão. Ela não tinha ninguém com ela mais. E Jesus mudou a história dela. E a história dessa mulher nos ensina sobre a santidade de Cristo. Ele não se sujou por tocar nela. Ele não vai se sujar por tocar em você. Ele não vai se sujar por tocar em mim, pela minha impureza, pela minha falta de santidade. Não, Ele vai me santificar, Ele vai me purificar, Ele vai me restaurar. E quando isso acontecer, nós verdadeiramente alcançaremos, verdadeiramente usaremos a fé, verdadeiramente será manifesto o poder de Deus através da nossa fé nele mesmo. Aleluia. A história desta mulher mostra que ela teve uma fé, que ela mudou a história dela física e espiritualmente. Ela poderia ter ficado quieta, ela poderia ter ficado calada, ela já estava curada. Mas Deus, Ele tem o completo para mim e para você. A obra que o Senhor tem na minha vida e na sua vida não é feita, não é fracionada, ela é completa, ela é inteira. Não é número quebrado, Ele é inteiro. Ele é perfeito. Aleluia. E deixando de lado toda essa interpretação do milagre, ela nos ensina que a fé, ela precisa de uma ação. Lá em Romanos 10, no verso 17, diz que a fé vem da pregação e a pregação vem da palavra de Deus. É preciso, irmãos, conhecermos a palavra. É preciso saber a palavra. É preciso entender a palavra. É preciso priorizar o relacionamento com Deus. É necessário que eu e você tomemos posse e que este ano não seja aquele ano mais um ano de promessas apenas.
Onde nós chegamos do dia 31 para o dia 1 e falamos assim, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou fazer. Não, mas que seja hoje, o agora. Não, hoje, agora eu vou priorizar, hoje, agora eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E falando disso, eu queria apenas falar sobre um homem, o nome dele era George Miller. George Miller, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. 50 vezes foi de joelho. Ele lia a Bíblia de joelho. E antes da morte dele, alguém perguntou para ele bem assim, o que ele gostaria de fazer ainda? E ele respondeu, de joelhos, ler mais a Bíblia, pois conheço pouco da excelência de Deus. Miller, ele fundou vários orfanatos. Ele cuidou de mais de 10 mil crianças órfãs, baseado na promessa de Deus, lá no livro de Salmo, no capítulo 68, no verso 5, que diz que Deus é o pai dos órfãos. E uma coisa interessante sobre priorizar o relacionamento com Deus. Certa vez, ele estava em sua casa, estava em seu quarto, e ele já era muito famoso. A sua história, a sua fama corria pela Inglaterra. A rainha da Inglaterra foi à sua casa. E a empregada dele chega, bate na porta do quarto e fala bem assim, Senhor Miller, a rainha está na sala querendo lhe falar. E ele responde assim, diga à senhora rainha, que agora não posso, pois estou falando com o rei dos reis, e não posso atendê-la. Quantos de nós faríamos isso, ou sairíamos correndo do nosso quarto por ter alguém tão ilustre na nossa sala? Por muito menos deixamos o Senhor à nossa espera. Por muito menos deixamos o Senhor nos esperando. Por muito menos deixamos o Senhor de lado. Por muito menos nem entramos no nosso quarto para falar com Ele. Quantos de nós faríamos isso? Esse homem ele foi tão notório na época. Ele é de 1800 e alguma coisa. É lá de 1800. E ele, certa vez, no orfanato, as crianças já estavam todas sentadas para tomar o pequeno almoço. Eu falo primeiro almoço. O pequeno almoço. E ele, só que não tinha comida. Não tinha o que beber. Não tinha o que dar para as crianças. E ele pega aquelas crianças e ele começa a orar. Agradecendo ao Senhor pelo alimento que eles não têm. Mas ele ora como se tivesse, como se daqui a pouco ele fosse comer, como se daqui a pouco aquelas crianças fossem se alimentar. E ele pega, ele vai para o seu quarto, depois de ter orado com as crianças, agradecendo ao Senhor pelo alimento. Ele entra para o seu quarto e fala bem assim para o Senhor, Pai dos órfãos, olha, falta pão, em nome de Jesus, amém. Só isso que ele falou, era tanta intimidade, que ele não precisava ficar, oh, aleluia, oh, glória a Deus, precisava ficar fazendo nada dessas coisas. Ele tinha tanta intimidade que ele falava diretamente com o rei dos reis. E ele chegou e falou, Pai dos órfãos, não há pão, em nome de Jesus. Passados alguns minutos, começaram a chegar carroças com pães, passaram na porta do orfanato. E o chefe que conduzia disse assim para ele, Senhor Miller, fomos entregar estes pães para a família real no castelo. E eles disseram que os pães estavam muito amassados. E por isso, para não jogar fora, resolvemos dar para o orfanato. E ele disse assim, olha, não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu a minha oração com misericórdia de nós. Irmãos, quantos de nós teria essa atitude de falar Senhor e orar antes e agradecer antes e esperar por um milagre? Muitas das vezes o milagre já foi estabelecido, nós não queremos nem aparecer. O Senhor está aqui perguntando quem me tocou, porque eu quero ter um relacionamento mais íntimo com você. Quem me tocou, porque eu quero estreitar essa relação, porque foi um toque tão diferente que eu quero ter uma conversa mais profunda com você. Mas nós temos tanto medo
medo de tomar responsabilidades, medo de assumir responsabilidades espirituais, que nós não queremos esse tipo de conversa com o Senhor. E este homem, ele nos ensina que vale muito a pena servir ao Senhor. Vale muito a pena. Esse homem, ele na sua juventude, o pai dele dava dinheiro, eles eram pessoas ricas, eles eram pessoas de posse. Ele vivia uma vida de boemia, ele vivia uma vida, e ele morreu aos 90 e poucos anos, e 70 desses anos foram aos pés do Senhor. Se você for ler a história dele, você vai ver que ele tinha um caderno com 50 mil selecionadas, 50 mil orações, que ele viu resposta do Senhor. E nós não nos atemos nem nos pequenos detalhes. Porque essa aqui, pai dos órfãos, não há pão, foi uma resposta que ele teve. E muitas das vezes nós não temos, mas nós queremos chorar. Muitas das vezes nós não temos, nós queremos resmungar. Nós queremos falar para o irmão, olha, não serve, olha, não dá para mim, não dá para ir para a igreja. Que desde quando eu entrei, já ouviu isso? Desde quando eu entrei na igreja, a minha vida virou um caos. Meu irmão, Deus, Ele está te treinando, Ele está me treinando, porque Ele tem algo muito maior, muito melhor para mim e para você. Se a minha visão, se a minha vida, se ela não for voltada para o reino de Deus, eu estou no caminho errado. A vida dele não precisava ser assim. A vida deste homem, ele não precisava viver dessa forma. Mas ele pegou essa palavra, ele falou assim, eu quero ser usado para os órfãos e as viúvas, eu vou abençoar. E ele foi. E ele começou do nada, sem nada. Ele falava que ele queria ver, ele queria mostrar que dá para viver debaixo da palavra do Senhor, dá para viver pela fé. E ele nos ensina que verdadeiramente dá para viver pela fé. Ele foi um grande evangelista e missionário. E a vida dele foi fé, fé e mais fé. Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Eu não sei qual é o seu problema. Uma coisa eu sei, você tem problema. Porque a palavra de Deus não nos garante uma vida de flores. Não nos garante uma vida de fantasias. A vida eterna é a nossa garantia. Nós estamos aqui só de passagem. Enquanto vivermos aqui, viveremos frustrações. Passaremos por tentações. Passaremos por situações que nós não gostaríamos de passar. Faz parte da caminhada. Não para que eu desista, não para que você desista, mas que nós possamos ser treinados. Isso faz parte do treinamento. E eu quero te desafiar a ativar o que já está dentro de você, que é a fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, que nós não sabemos nem o nome, ela tinha tudo para não estar aonde ela estava. Ela tinha tudo para não estar naquele lugar. Mas ela se moveu pela fé, no nome que está sobre todo nome. Eu não sei como tem sido até aqui para você, mas eu tenho certeza que não tem sido fácil. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ter bom ânimo vem de mim, vem de você. Eu tenho que ter bom ânimo. Você tem que ter bom ânimo. Jesus estava passando e aquela mulher estava no caminho.
E ela foi ao encontro de Jesus. Ela tocou nas vestes de Jesus. Tem situações, todas as situações na minha vida e na sua vida, nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos nos mover em qualquer nível da nossa vida. Quer seja físico, quer seja de relacionamento, quer seja social, quer seja financeiro, precisamos nos mover. E quando nos movemos, o Espírito Santo de Deus que está aqui, que habita em nós, porque nós somos morada dele, ele se move em nosso favor. Se há reino, se há propósito de Deus, mova-se nessa noite. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, muito obrigada, Deus. Nós pedimos ao Pai que nessa noite, Senhor, o Senhor mesmo, ó Pai, que venha ativar, Senhor Deus, a nossa fé. Pai, se de alguma maneira, Deus, nós estamos adormecidos, ó Pai, estamos, ó Deus, enfraquecidos, ó Pai, renova-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Pai. Se de alguma maneira, ó Pai, já estamos sofrendo há tanto tempo que perdemos a sensibilidade, ó Deus, da Tua presença, perdemos a sensibilidade da audição espiritual, da visão espiritual, Senhor, restaura-nos nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus, que esse ano, ó Pai, onde a palavra, Senhor Deus, as palavras escolhidas é obediência e fé, que nós possamos viver, Senhor Deus, verdadeiramente, ó Pai, obedientes, ó Deus, e ativando a fé, como instrumento, ó Deus, da manifestação do poder do Senhor, ó Pai. Para que o poder do Senhor se manifeste em nossa vida, para que nós possamos crer, crendo sempre, ó Pai, que o Senhor já moveu, Senhor Deus, em nosso favor. Pai, eu te peço, Senhor Deus, que a Tua presença, Senhor Deus, que é real, que é santa, que é magnífica, que é plena, que supre, ó Deus, as necessidades, que supre, Senhor Deus, as faltas, que venha, Senhor Deus, um tempo, Senhor, na nossa vida, ó Pai, na nossa família, Pai, e que nós possamos viver, ó Pai, o melhor ano das nossas vidas, Senhor, que nós possamos viver, Senhor Deus, os melhores dias, ó Pai, não porque, Senhor Deus, porque somos melhores do que outro ou aquele ou este, Senhor, mas porque nós cremos, vamos nos mover na palavra que há do Senhor, Pai. Vamos nos mover em cima da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor Deus, por esta noite. Obrigada, Senhor Deus, pelo cuidado e amor do Senhor sobre nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa estar dando graça, poder e autoridade para você. E que este ano de 2022 seja o ano da vitória, do seu milagre. Seja o ano onde o Senhor está ativando algo na sua vida, no seu ministério, na sua família. E que você possa estar assim, rompendo todas as barreiras para viver o melhor tempo que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, Pai. Que a graça do Senhor, Deus, que o amor do Senhor, Pai, e que as doces consolações do Teu Espírito sejam sobre as nossas vidas, Senhor Deus, e que todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.